Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Tete, eu sou professora da Faculdade São Luís de França. Eu estou aqui com mais duas ilustres colegas, professoras da faculdade também. Eu sou professora do curso de Psicologia, a professora Sara do curso de Letras, a professora Flávia do curso de Direito. Então, a gente está aqui, né, numa oportunidade única em que a gente consegue juntar as três professoras, cada uma de uma área diferente, para falar sobre a mulher no século XXI. Né? A gente está no mês da mulher, que é o mês de março, na Semana da Mulher, né? Dia 8 de março foi segunda-feira, e aí hoje a gente propõe uma live no dia 12 de março para trazer essa temática, sempre com foco em problematizar, né, em refletir criticamente a respeito da mulher na atualidade, né, até porque esse é o viés do nosso trabalho, de nós três. De certo modo, a gente gosta de suspender as verdades, né, que são disseminadas pela sociedade, para trazer novos olhares sobre o tema da mulher e os temas sociais de modo geral. Eu agora gostaria de passar a palavra para as minhas colegas, para elas se apresentarem e passar um recadinho, né, para você que está aí em casa assistindo a gente. E aí, professoras, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde, Marcela, boa tarde, Flávia. É sempre um prazer enorme discutir, conversar, brincar com vocês. É interessante como, vez ou outra, nesses anos que estamos na faculdade, a gente sempre se junta, né? Para discutir alguma coisa, para conversar sobre alguma coisa, para varar a noite conversando, rindo, né? Dançando. É sempre muito bom. Para todos que estão em casa, boa tarde. Só para fazer uma reapresentação, né? Marcela já disse quem eu sou, Sara Rogéria, professora da faculdade, coordenadora pedagógica do curso de Letras, e é sempre bom nesses momentos em que nós temos um tema tão relevante quanto esse, a gente não perder de vista o local e o momento em que nós estamos agora. Nós mantivemos essa live de hoje porque nós compreendemos que é um assunto que deve ser tratado e por respeito também às pessoas que estavam esperando por ela, né, porque nós firmamos um compromisso de apresentar essa live hoje e nós não iríamos declinar dele. Mas é importante que vocês saibam, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que hoje é um dia de luto, é um dia de extrema tristeza para todos nós, no Brasil inteiro, para as pessoas que estão aí vendo uma pandemia que se estende há um ano, praticamente, daqui a 5 dias, né, vai fazer um ano que nós somos informados de que estávamos numa pandemia de dimensão mundial, e a cada dia que passa o vírus, né, então, o vírus que tem destroçado famílias, destroçado a sociedade, né, enlutado os nossos corações, ele se aproxima. Então, neste momento, eu gostaria de prestar uma homenagem aos nossos alunos da Faculdade São Luís, ex-alunos, na verdade, que foram vencidos pelo Covid nessas 2 últimas semanas. Semana passada foi uma ex-aluna da nossa pós-graduação, Ana Cristina, tia Ana, ou tia Cris, como era conhecida. Ela era contadora de história, né? Ela era conhecida nas mídias sociais por conta do seu trabalho na contação de história. Ela foi ex-aluna da Faculdade São Luís de França e foi minha colega de curso, né, na didática do ensino superior. E hoje, pela manhã, nós perdemos mais um ex-aluno, seu Glinam, professor da primeira turma, aluno da primeira turma de letras da Faculdade São Luís, Glenanzinho, um senhor espirituoso, cheio de amor pela vida, cheio de paixão por estar professor, e que foi acometido pela Covid e que hoje teve um encontro com a indesejada das horas. Então, é um momento de a gente pensar
o nosso papel na sociedade num momento como esse, num momento de tanta dor, de tanto luto. É impossível a gente começar essa live sem dizer desse sentimento que nos apavora, que muitas vezes nos faz perder a voz ou ficar de voz embargada. Então, que a nossa live de hoje, além de a gente falar sobre o papel da mulher na sociedade, nós nos lembremos do nosso papel na sociedade num momento como esse. Nós estamos em casa. Se vocês puderem, fiquem em casa também. Eu quero primeiro parabenizar a professora Marcela Tete pela iniciativa, mais uma vez, juntas, né, nós mulheres fortes, Stella, Sara, eu fico muito honrada em estar ao lado de mulheres tão aguerridas, né, no movimento. E realmente endosso as palavras da professora Sara. Temos um momento muito crítico, quase um ano da pandemia, e, por favor, usem máscara, por favor, usem o álcool em gel. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, se resguarde, tenha essa segurança, pense nas outras pessoas, pense nos familiares, porque realmente o momento é complicado, é difícil. Alguns alunos meus estão adoecendo, isso dói muito, porque a gente está tendo a dimensão que agora o círculo está se fechando, né? O círculo está se fechando, está mais próximo. Então, por favor, vamos tomar essa precaução, vamos tomar esse cuidado, porque, como bem Sara falou, é uma semana, né, que foi dedicada à mulher, mas é impossível não falar de um tema tão importante em nossas vidas. Então, nós pedimos, né, a sociedade americana, cuidado, cuide-se, usem a máscara, usem o álcool em gel, higienize suas mãos, vamos nos cuidar para que possa passar por esse período pandêmico e seguirmos as nossas vidas. Muito bem, eu acho que o recado está dado. É urgente pensar dessa forma. A flexibilização, né, do isolamento que aconteceu em setembro fez com que algumas pessoas achassem que a gente não tinha pandemia, que a gente não tinha mais perigo de vida, e, na verdade, a gente saiu do isolamento, mas a pandemia ainda existe. A gente vai ser vacinado e a pandemia vai continuar existindo. A vacina, ela não faz o vírus morrer, ela só imuniza as pessoas. Então, até que a vacina esteja completamente democratizada e atinja todo mundo, é importante desenvolver empatia mesmo, buscar pensar nos outros, nas pessoas que convivem com você e nas pessoas que você não conhece, né? Se você, por um acaso, ainda não pegou Covid, teve a felicidade de não desenvolver, né, essa doença, entenda que tem pessoas que já estão pegando pela segunda vez e outras perigando na terceira. Então, mais do que urge, né, nesse exato momento, com o novo decreto do governo, né, suspendendo as atividades corriqueiras nas escolas privadas e públicas, né, trancando os estabelecimentos comerciais no fim de semana, que a gente realmente se cuide. Não é brincadeira, é coisa séria. Mas então vamos seguir com o nosso debate, né? Então, vamos falar sobre perspectivas diferentes. Essa é a nossa proposta, né? Usar um tema interdisciplinar, que é a mulher no século XXI, na medida de contribuir, né, de levar a reflexão, porque a gente entende, né, nós três, a gente entende que a educação é o caminho, né? A informação, ela é necessária para que as mulheres se afirmem no mundo, né, na sua vida cotidiana, no espaço doméstico, e onde quer que ela venha atuar, porque mulher pode fazer o que ela quiser. Não é isso? Então, nesse pé, a gente abre aqui nessa nossa live, né, com bate-papo, mas sempre trazendo o tema, né, as problemáticas à tona, para que a gente possa opinar e discutir
discutir, tá certo? Tudo bem, meninas? Então, vamos lá. Uma das coisas que me chama bastante atenção, né, o fato de eu ser mulher, acima de tudo, é que desde nova, eu ouço coisas como o seguinte, que uma mulher, para ser mulher de verdade, ela tem que ser natural. Ela tem que ser o mais natural possível. Do tipo, a mulher, inclusive, quando se aproxima da natureza, ela se realiza enquanto ser, enquanto essência, né? Então, digamos assim, uma mulher que não usa maquiagem, não ajeita o cabelo, né? E que, por exemplo, se iguala à lua, à noite, à natureza selvagem, né? Ela seria uma mulher mais potente. Quanto mais artificial for essa mulher, mais distante a mulher está da sua feminilidade, da sua origem, né, feminina. E ouço isso, né, desde nova, desde adolescente, apesar de já estarmos no século XXI, né, entrando na terceira década do século XXI, essa mulher é simples, né, essa mulher natural, ela continua sendo ovacionada, e muitas vezes o sinônimo, né, de uma mulher que seria a mulher verdadeira. Então, deixa eu ver aqui. Parece que meu áudio está ruim. Deixa eu tirar o meu microfone. Ajuda? Ajudou? Melhorou o áudio? Ou não? Tá melhor? Então tá certo, foi só o microfone mesmo. Então, eu sempre ouvi isso, né, de que uma mulher, para ser uma mulher verdadeira, ela tem que ser natural. Quanto menos mecanismos artificiais essa mulher tiver, mais ela é o que está mais próximo da origem, da essência feminina, né, etc. E aí, né, eu não sei vocês, meninas, se já passaram por essa experiência de ouvir esse tipo de comentário, você se afasta da sua natureza feminina, né? Ou faça isso para se aproximar dessa suposta natureza feminina. Né? E aí há algum tempo atrás, eu resolvi fazer uma pesquisa, né? Resolvi me dedicar ao estudo de gênero e achei 2 livros que problematizam essa ideia de mulher natural, né? E aí, qual que é o argumento? Essa ideia de que a mulher, para ser uma mulher verdadeira, para de fato se aproximar de uma feminilidade, ela tem que estar próxima da natureza, é um argumento machista, né? Porque quando a gente se iguala à natureza, por exemplo, a mulher natural é aquela mulher que não tem recursos, é aquela mulher que sabe, quase não sabe, né? Aquela mulher que não tem opinião, é aquela mulher que está no limite básico, né, da sociabilidade, porque ela é a natureza, né, ela é crua, né, ela é virginal, e que, por exemplo, eu acho muito interessante quando as pessoas fazem, Marcela, você vai sair de casa com esse cabelo selvagem, né, então, assim, o cabelo é selvagem, precisa ser domado, né, a natureza é selvagem, ela precisa ser domada, e aí, nesses livros, um dos argumentos é que, na verdade, nós, mulheres, somos equiparadas, né, comparadas a uma natureza, a uma essência natural, porque, na verdade, o homem seria a representação da civilização, né, aquele indivíduo, né, estaria num patamar acima da natureza, e do mesmo jeito que o homem controla a natureza e domina a natureza, o homem civilizado dominaria a mulher, né, supostamente natural, essa mulher natural. Então, essa mulher natural, ela não sabe fazer nada sozinha, ela precisa do homem civilizado, né, para direcionar essa mulher para sua carreira, ajudar, inclusive, ela a falar, né, muitas vezes a mulher fala e o homem faz beijo, ela quis dizer outra coisa, né, então essa mulher, ela é aquele indivíduo que não tem segurança, não tem base, e aí esse homem civilizado, ele chega, né, para salvar a vida dessa mulher natural, sem recursos, sem eira nem beira. E aí, a partir disso, né, polemizar mesmo e problematizar essa tendência de comparar a mulher, né, com a lua, com a noite, como se o feminino tivesse uma coisa relacionada à passividade, à escuridão, porque é impressionante, né, porque na noite as coisas são escuras e ninguém confia na noite, a gente precisa acender luzes para poder caminhar na escuridão. Então, a mulher se compara à noite, né, ou seja, aquela coisa misteriosa que ninguém sabe direito o que pensa,
né, que inclusive a gente não pode confiar. Então, esse livro, né, que fala sobre essa questão do discurso machista, né, que compara a mulher com a natureza, esse aqui é a Revolução das Mulheres, tá certo? É um livro antigo, inclusive Marta Suplicy, né, é uma das entrevistadas, né, e aí vai falar do feminismo, tá certo? E aí, e esse outro aqui, Tempos e Lugares de Gênero, é um livro que enfatiza a ausência realmente de relação entre a mulher, entre essa essência da mulher com a natureza. E aí, vocês já ouviram algum tipo de comparação na vida de vocês, ou na experiência de trabalho, que leve, né, a esse tipo de afirmação? Eu não sei como é que está o áudio aí para vocês, eu gostaria de um feedback em relação ao áudio. Se vocês estão me ouvindo bem, se está saindo aligeirado, picotado. Tá ótimo, Sara. O áudio está tranquilo. Pronto. Do Marcela é que está saindo picotado e um pouco acelerado. Enquanto Marcela falava, como eu sou da área de literatura, né, Marcela falando e eu pensando aqui nas personagens da literatura e também nas autoras, né, literárias, de literatura teórica, né, enquanto teoria, e de literatura enquanto arte. E de como, Marcela, há um apagamento da presença dessa mulher enquanto escritora. Se a gente for pensar lá, pensando na produção de produção e divulgação de textos no Brasil, e de como isso acabou se avolumando a partir do século XIX, eu olho para trás e procuro essas mulheres no nosso, por assim dizer, cânone, e não encontro. Isso não quer dizer, no entanto, que não houvesse mulher que produzisse naquele momento, mas como elas não estão dentro dessa historiografia literária. E aí, você falando, e eu aqui pensando no estudo que eu fiz lá no mestrado, quando eu fiz o mestrado, sobre a institucionalização da profissão docente no Brasil, no século XVIII, né? E o ensino de latim. E aí, naqueles idos do século XVIII, na verdade, na segunda metade do século XVIII, há uma configuração, né, a partir de uma construção de Estado-nação no Brasil, enquanto colônia portuguesa, claro, né? Na metade do século XVIII, colônia de Portugal, na configuração desse Estado-nação. E naquele momento se pensava que cidadão era esse que deveria estar a serviço do rei. E cidadão no masculino, viu? Que cidadão é esse? Era necessário formar o cidadão perfeito, né? O perfeito vassalo real, por assim dizer, de forma bem irônica mesmo. O perfeito vassalo real. Então, quem é essa pessoa que, dentro da colônia, vai ser formado para reproduzir o discurso, o pensamento vindo da coroa portuguesa, vindo dos donos, né, dessa terra. E aí é construído por José Marques de Pombal, é construído um plano de ensino a partir de um conjunto de leis. Se a gente for pensar, um dos primeiros, se não for o primeiro, um dos primeiros conjuntos de lei relacionados à educação no Brasil. Em Portugal e suas colônias, aí se estende, neste caso, ao Brasil. E quando a gente vai pegar esse planejamento, esse desenho da educação brasileira no século XVIII, a gente vai perceber que, naquele momento, né, se a gente for pontuar, viu? Porque isso já vem de muito tempo, mas se a gente for pontuar um momento dentro da história relacionado à educação, naquele momento dali as mulheres estavam de fora. Né? Eu falo mulher porque nós estamos aqui tratando de uma live sobre o papel da mulher na sociedade, mas mulher enquanto gênero, né? E pessoa negra enquanto etnia. Então, para as pessoas brancas, por extensão, os indígenas que eram apadrinhados, indígenas e indígenas apadrinhados e apadrinhadas, nós tínhamos uma reserva mesmo, de espaço
na educação para mulheres. Era a educação para essas meninas, né? E cabia às moças, naquela época, quando acessavam a educação, aprender a ler, escrever e cuidar da casa, né? E aprender os catecismos, né? Clericais, aprender a ser cristã. E esse processo de ler, escrever, aprender a cuidar da casa e aprender a ser cristã, determinada idade. Se a gente for considerar que nós temos hoje 3 níveis, né? O nível fundamental, o nível médio e o nível superior, as meninas, as mulheres, naquela época, não poderiam passar do fundamental, por exemplo. E isso de forma anacrônica, viu? Puxando para que todo mundo compreenda aqui, dentro de uma história da educação, do que é que eu estou falando. Se fôssemos pegar a divisão na educação do século XVIII, nós teríamos, pensando mais ou menos como seria hoje, a fim apenas de entendermos a relação, nós teríamos ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. As mulheres, caberia a elas apenas chegar no ensino fundamental. E nesse chegar no ensino fundamental, tinha uma ciência que ela não poderia ter acesso, que era o contar. Somente quem iria ter acesso às ciências da matemática era o homem. A mulher não. Ela não precisaria aprender a contar. Ela tem que aprender a ler, a escrever, cuidar da casa e ser uma perfeita mulher cristã. Isso ela deveria aprender ali nos seus 9, 10 anos, né? Depois disso, ela entraria, se ela seguisse como os homens podiam seguir, até os estudos menores, com 15, 14, entre 14 e 16 anos, ela entraria nos que nós chamamos de estudos menores, o que seria mais ou menos, de forma anacrônica, seria mais ou menos o nosso ensino médio. Essa mocinha não poderia chegar até aí, porque aquele ensino não foi feito para ela. Então, só para a gente pensar nessa formação dessa mulher, para a gente compreender hoje, né, quase 300 anos depois, na verdade, mais de 250 anos depois dessa reforma na educação brasileira, a gente olha para o mercado de trabalho, a gente olha para as configurações de profissão e se questiona qual o papel ou quais os papéis da mulher dentro dessa sociedade. E de como, nesse percurso, né, quais foram as possibilidades de formação dessa mulher. E eu estou falando mulher como gênero aqui, né, e sem deixar de pontuar o seguinte: dentro dessa pirâmide, em que nós temos lá no topo o homem branco, que teria acesso aos estudos ensino elementar, estudos maiores, estudos menores, estudos maiores. Pensando para hoje, a educação básica, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E que aquela mulher, naquele momento, aquela mulher branca, de uma família que tinha condições, teria acesso ao ensino fundamental. As mulheres negras, e as indígenas, se tivesse apadrinhamento, as mulheres negras e homens negros não teriam acesso a nada, porque o Estado os privou, a partir da força da lei, de ter acesso à educação. E aí, por que eu gosto de frisar essa parte de gênero e raça, nesse sentido? Porque a gente olha para o mercado de trabalho hoje, a gente vai descobrir que eu vou dizer exatamente, percentual, mais de 80% das empregadas domésticas são negras. Por que será? É porque não quer isso de agora? Hoje nós estamos vivendo o futuro daquele passado que dizia que nós não teríamos acesso à educação. Eu estou vivendo hoje o futuro daquele passado que privou as mulheres de ascender na educação e as mulheres negras, em particular, de pelo menos chegar nela. Não é nem ascender, é chegar. A possibilidade de chegar, não foi nem de ascender, foi de chegar ali. A gente olha para hoje e se pergunta por que é que nós
não, por que dentro do mercado de trabalho nós ocupamos, nós temos os menores salários, nós ocupamos as profissões de menor prestígio. Hoje, nós três aqui somos exceção. Nós somos exceção ao estado de coisas, porque nós somos 3 mulheres que conseguiram entrar no ensino superior e sair do ensino superior com o grau concluído. Nós conseguimos dar um passo a mais e chegamos ao mestrado, demos um passo a mais, chegamos na pós-graduação, demos um passo a mais, chegamos no mestrado, demos um passo a mais, chegamos no doutorado, mas eu digo e repito, nós somos exceção. E tanto somos exceção que, se por um acaso nós três estivermos em algum lugar e com outros homens e for feita alguma pergunta sobre a área de psicologia, a área de direito ou a área de literatura, provavelmente não perguntariam a gente. Porque a gente pode ter um catatal de diploma, a gente pode andar com os maços de certificação embaixo do braço. E ainda assim, seremos preteridas. E quando a gente faz questão de pontuar isso, nós somos as mulheres raivosas. Deve ser TPM. Histéricas. Né? Histéricas. Exato. Descontroladas. As descontroladas. Descontroladas. Eu lembro agora de um episódio com a ex-presidenta Dilma na Copa, em que ela estava torcendo pelo Brasil. E aí a revista Veja tirou, a revista Veja, isto é, as duas, pegaram uma foto exatamente do momento em que ela estava torcendo, enfurecida por uma perda de um gol, alguma coisa assim, pela perda da oportunidade de fazer um gol, colocaram essa foto dela na capa da revista e dizer que eles insinuaram, mas não foi isso, eles foram muito diretos nesse sentido. Histérica, descontrolada. E aí você vê como histérico, descontrolado, não se aplica a homens, sobretudo políticos, que tratam a imprensa de uma forma tão, assim, linda, né? De uma forma tão educada, tão civilizada, tão sutil. Não se aplica a esses homens a pecha de descontrolado. Agora, para as mulheres, sim. Sobretudo se essas mulheres forem mulheres de posição muito bem determinada, né? Sobretudo se essas mulheres elas souberem quem elas são e souberem o lugar que elas ocupam. Aí essas mulheres, elas são descontroladas. E com perdão das pessoas que estão aqui nos assistindo, essas mulheres precisam de um homem. É o que lhes falta. Ou então lavar prato, né? Porque falta, né? Falta de louça para lavar, né? Eu já ouvi alguns comentários desse sentido. Como é que diz? Uma pia de prato ou uma bacia de roupa? Não é assim que dizem? Que nos falta uma pia de prato, uma trouxa de roupa. Ai, meu pai, né? Complicado. Argumentos assim só podem vir de mentes pequenas, fracas, né? Em pleno século XXI, né? Que a gente pensou que a sociedade já tinha evoluído, já tinha aceito o direito da mulher, porque nosso direito na legislação está lá, garantido, mas não está efetivado, porque todos os dias temos que lutar por ele. Direito de todas nós mulheres. E é difícil ver uma sociedade em pleno século XXI que não evoluiu referente a essa questão do gênero. É complicado nós visualizarmos, e aqui eu vou deixar a estatística para vocês no chat, lá do Fórum da Segurança Pública, que os casos de feminicídio aumentaram em mais de 66.041, né? Nós tivemos
do sexo feminino, os casos de violência sexual são 81,8%. 53,8% tinham até 13 anos. Então, vejam que nós não temos sossego, nós não temos o direito de ter paz, nem quando somos crianças, né? E aí vem uma estatística que bem Sara falou, e eu já tive essa discussão em outros grupos de feministas, Sara, no qual a gente estava tratando de direito das mulheres e não queriam fazer uma reserva ao feminismo negro. Eu disse, não, é tudo feminismo, não vamos separar não, porque senão enfraquece o movimento. Eu disse, não, porque queira ou não, são feminismos, são diferentes. Nós temos algumas diferenças históricas e nós precisamos recuperar isso, e é importante dar voz e vez a quem nunca teve, né? É diferente o meu privilégio do que, minha situação privilegiada do que a situação da mulher negra, e você bem aqui exemplificou quantas mulheres estão ocupando o cargo, né, de serviços domésticos. Então, reforçando essa fala da Sara, a violência contra as mulheres negras, ela é maior, é 50,9%. Então, o índice de feminicídio cresceu em 2018. Imagine agora, nesse período do isolamento e da pandemia. Então, o crescimento de feminicídio cresceu em 11,3%. Em negras, o crescimento foi de 61%. Então, eu fiz questão de deixar essa estatística aí no chat, para quem quiser acompanhar, é do Fórum da Segurança Pública, tem também um link do Atlas da Violência, e trata da violência doméstica. Eu interrompi a Sara, mas foi para dizer que eu a agradeço demais, porque Sara, ela traz coisas que não me eram familiares, inclusive eu denegri minha biblioteca com feministas negras, até porque a gente só pode falar de algo se conhecer. E aí a gente percebe que não conhece nada, que não existe um feminismo, existe vários feminismos, e a gente tem que trazer sempre essa interseccionalidade, né? E inclusive da mulher trans. Veja aí, Linda Brasil, né, assumindo a nossa Câmara Municipal, mas quantas outras mulheres trans que assumiram um papel de poder e sofreram ameaças de morte, inclusive. Então, como Erika Hilton, como Duda, lá de Minas Gerais. Então, por que esse ódio a nós, mulheres? Por que matar? Porque essa questão ainda de posse, né, ainda trazemos esses ranços dessa sociedade que tinha como chefe, né, o carro-chefe, o homem, né, a sociedade patriarcal. Então, cabe sim sempre fazermos essas reflexões. A Marcela na área da psicologia, Sara, como bem falou na educação, e eu sou mestranda em educação, e me apaixonei por história da educação, e lá eu vi um seminário no qual dizia que a professora que noivasse, ela já tinha que ser afastada da sala de aula. Não era isso, Sara? Eu repasso, eu fiquei abismada, oi, como assim? A educação, a docência, deveria ser o noivo, o esposo, o amor, a religião, deveria ser tudo para essa mulher. Né? Não cabia a ela ter nenhum outro tipo de ocupação senão ser a tia, a professora. Era como se ela fosse imaculada. Era como se fosse imaculada. Essa é a palavra certa. Então, contrair o noivado, contrair o casamento, a sala de aula não era mais para ela. Não era mais para ela. Ela deveria ter uma outra ocupação. A ocupação dela agora era tomar conta da casa, do marido e dos filhos. A docência não servia mais para ela. Né? E é interessante como isso não mudou, viu? Nós somos três mulheres na live, somente uma de nós tem filho, e as outras duas são cobradas. Como
Não vai ter filho, não, Casou com profissão, foi? Meu Deus, nunca vai ser completa. Você não sabe, você só vai saber o que é ser uma mulher de verdade quando você parir. Né? E para a Flávia, quando é meu irmãozinho? Quando é o outro? Você está estudando e não vai ter outro menino, não. Daqui a pouco você passa da idade. Olha, eu tenho um prazo de validade. Você passa da idade e o menino vai criar sozinho. Você não acha que você está estudando demais, não? É seu filho, né? Então, e assim, para que você trabalha tanto se você tem um marido que trabalha? Eu trago aqui um questionamento, rapidinho, antes de passar para o questionamento do Facebook, desculpe, do YouTube, eu vi um dia desses nas redes sociais uma fala dizendo, se fosse a mulher que fosse presidente do Brasil, ou tivesse uma mulher gerenciando a pandemia, ela já tinha vacinado todo mundo, já tinha dado banho e trocado roupa. Eu acho que eles queriam elogiar, né, porque era o Dia da Mulher, eu não sei, mas se fosse uma mulher, se parasse, né, todo mundo já teria vacinado, isso ok, né, porque nós, mulheres, poder, resolveríamos os problemas, mas já estava todo mundo... É a palavra, guerreira, nós somos guerreiras. Já estava todo mundo de banho tomado e trocado de roupa. Eu olhei assim, eu disse, Eu demorei para entender essa segunda parte. Cuidadora, né, que nós temos, né, eternamente esse papel da cuidadora, né? Uhum. Mas então, tem aqui perguntas no chat. Eu queria só, aqui, a Sara falou de uma coisa que eu acho muito interessante, a Flávia também completou, né, a docência não é lugar para mulher. A educação não é lugar para mulher, ou então é lugar para mulher até determinado nível, né? Até noivar, até ter filho, até, enfim, porque esse é um papel masculino, né? Existem estatísticas que salientam que a mulher ela está em maior número durante a graduação, mas esse número ele cai quando a gente entra no patamar da pós-graduação e cai ainda mais quando essa mulher ocupa o lugar da docência. Se você parar para fazer uma observação dentro da estrutura de ensino em que a gente trabalha, o número de homens professores supera o número de mulheres professoras. Então, existe um afunilamento de gênero que se diferencia da etapa da graduação, em que as mulheres ocupam maior espaço, mas, em compensação, quando vai subindo na hierarquia, né, do conhecimento, essa mulher deixa de ocupar esses espaços. E aí são várias, né, as razões. E aí, teve uma coisa que me chamou a atenção durante o meu doutorado, quando eu fazia doutorado, eu fui questionada da seguinte forma, Marcela, você é uma mulher muito gananciosa. E aí eu fiz, por quê? Você abdicou da sua vida para conseguir o diploma de doutora. Aí eu fiz, como assim, né? E aí, qual que era o raciocínio? Que ao desejar um doutorado, ao desejar, né, escrever uma tese, ao desejar ler e fazer um debate teórico, eu estava desistindo de algo que faria parte da minha natureza feminina para passar na frente de outras pessoas, como um objeto de ganância. O doutorado não seria jamais uma realização minha, mas sim um movimento, né, antinatural e só para mostrar que eu era melhor do que os outros. E aí eu acho muito interessante, né, que a mulher, quando ocupa um lugar de poder, ela é sempre questionada. Então, assim, o doutorado é divertido, olha, estudar é divertido pra caramba, você lê, você busca informação, você debate com seus colegas, você escreve texto, é super bacana, mas a diversão da carreira acadêmica é só para homem. Mulher, quando ocupa a carreira acadêmica, é esquisito. E se você diz, cara, eu estou fazendo mestrado e doutorado porque eu quero essa diversão, eu quero esse benefício, eu quero chegar em casa com muito conhecimento na cabeça. Eu quero chegar, inclusive, para minha família, né, porque eu sou psicóloga, e dizer, olha, sabe essas coisas que a gente aprendeu a vida inteira? Né? Isso é historicamente situado, a gente pode mudar tudo. Então, é impressionante que uma mulher ocupando um lugar de destaque ou de liderança na sociedade é pautada de uma forma negativa, como se ela, na verdade, estivesse fazendo um movimento antinatural. Né? E aí, se a gente para
transferir isso para os outros universos, a mulher enquanto liderança, e aí Sara falou da Dilma, né, coitada, quanto problema essa mulher não passou, independente do espaço político que ela ocupa, independente do partido político, pois é, independente do partido político dela, é importante mencionar que foi uma figura feminina atacada constantemente, sem parar. E aí, a mulher quando ocupa um lugar de poder na sociedade, um lugar de liderança, ela não dorme em paz, né, E aí, coisas que eu também já ouvi na vida, né? Do tipo, Marcela, para você ser professora, né? Mestrado, doutorado, não sei o quê, você está abandonando a sua feminilidade, a sua essência feminina, para adquirir características masculinas, como ocupar um lugar de autoridade, né? Um lugar de poder, escrever texto que os outros vão ler, como se isso só fosse possível para os homens. E as mulheres não fazem isso. As mulheres são aquelas que leem os textos que os homens escrevem. E aí, né, estudando, né, porque é super bacana quando a gente estuda, porque a gente problematiza as verdades, né, e aí estudando, né, a gente se depara com algumas características do processo de gestão de pessoas na atualidade, que se você parar para observar, né, para ser uma liderança na atualidade, você tem que ter disciplina, né, você tem que ser uma pessoa compreensiva, você tem que dialogar com seus colaboradores constantemente, você tem que ter uma escuta ativa, de sempre estar ouvindo o que tá acontecendo. Você, inclusive, ocupa um lugar de concessão, você abre espaço para que o seu colaborador se afirme, né? Ele traga suas ideias. Ao mesmo tempo, né, quando você ocupa esse lugar de liderança, você faz uma gestão financeira, né, do seu patrimônio. E aí, se você parar para observar, todas essas características são características femininas e que a mulher coloca em prática dentro da sua casa, no espaço doméstico, né, que é o espaço supostamente da mulher. Então, quando eu falo de gestão de pessoas, eu estou falando da gestão dos filhos, né, da gestão da família. Quando eu falo da gestão financeira, eu falo da economia doméstica, que muitas mulheres se formaram em economia doméstica. Então, só para problematizar, né, que esse espaço, esse simbolismo da mulher, que muitas vezes impede ela de progredir, é um simbolismo arbitrário, e que a mulher, quando ocupa o lugar de poder na sociedade, lugar de liderança, ela coloca em prática aquilo que ela sempre aprendeu desde criança. Tem umas perguntas aqui no chat, a gente poderia falar sobre elas? Posso ler a primeira? Aliás, as três são de Glaube. Glaube, obrigada pela participação, é de suma importância, até porque a sua dúvida, ou então até a sua opinião, pode ser a opinião de alguém, e aí já serve também para a gente poder esclarecer algumas coisas. Professor, essa minimização do papel da mulher perante a sociedade vem desde as escrituras bíblicas. Gostaria muito de saber por quê. Quem gostaria? Quem teria essa... Sara? Geralmente, eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, viu? E geralmente ela vem associada de uma passagem bíblica sobre Maria Madalena. Não sei se a passagem que a Glauber, uma das passagens, né, que ele se refere aí seja essa, que ele tenha pensado seja essa, mas geralmente vem associada, não esteja com a minha Bíblia aqui. Eu sou protestante, e aí é uma pena que eu não esteja com a minha Bíblia aqui agora para falar sobre isso. Entenderam porque eu direcionei para a tia Sara? Olhe, não tenha a menor dúvida em relação a uma cultura machista dentro daquilo que a gente lê na Bíblia. Não tenho dúvida em relação a isso. Sou protestante, estou dizendo que tem, viu? Mas aí a gente vai precisar... E tem mais aí bem grandes, viu? A gente precisa perceber não apenas aquele momento, mas sobretudo o nosso. E eu vou dar o exemplo de Maria Madalena. Ou melhor, vou dar dois exemplos, viu? Um é de Maria Madalena e o outro é da mulher submissa. Por que eu peguei esses dois exemplos? Porque dentro da cultura cristã, essas duas passagens, elas são geralmente apresentadas somente a parte A. A parte B não aparece. Só aparece a parte A.
E por que eu estou falando isso? Vamos pegar Maria Madalena. Mulher adúltera, foi pega, né? Mulher que foi pega em adultério. Os homens levaram aquela mulher adúltera até a presença de Cristo para que ele confirmasse o apedrejamento. Senhor, está aqui, ó, é adúltera, bora jogar pedra nela. Vai lá, Cristo, pega a primeira pedra para jogar nela. E aí, nessa passagem, Cristo fala que quem não tiver pecado é que atira a primeira pedra. Geralmente, a exposição acaba aí, a gente vê o quanto Cristo, por amor, né? Ele não apenas muda amar ao próximo, ele é o puro amor ao próximo. Ok, acaba aí, não é isso mesmo? E a gente vai aprender com Cristo a amar o próximo. Cadê o homem adúltero? Ou ela adulterou sozinha? Estou perguntando, cadê? Cadê o homem adúltero? Ou ela fez sozinha? Fez sozinha, porque não tinha homem. Na passagem não tinha homem, só tinha mulher adúltera. Por que eu saliento isso? Quando a gente vai olhar a passagem sobre adultério na Bíblia, ela não vai dizer para nós que o pecado é da mulher. Ela traz uma passagem sobre a mulher adúltera. Não diz que o pecado é só e exclusivamente dela. E aí eu pergunto novamente, cadê o homem adúltero? Cadê o homem que provavelmente tinha uma esposa? Cadê o homem que provavelmente tinha uma família? Mas nós, e a nossa cultura cristã, nominou, colocou nome na mulher. Se você tem um objeto e põe nome nele, acabou-se, aquilo ali vai ser lembrado pelo resto da vida. Isso aqui não é geladeira. Isso aqui é celular. E vocês sempre vão reconhecer isso aqui como celular. Ninguém tem dúvida sobre quem é Maria Madalena. Mas cadê o homem que estava com ela? E já trazendo para o nosso 21, vejam que as vítimas de estupro, de feminicídio, são expostas. Ninguém expõe o nome do estuprador, o nome do assassino. Sempre a vítima, ela novamente é violentada, pós-mortem. Não há esse respeito. Exatamente. E aí, novamente, a gente vai utilizar a Bíblia para referendar o nosso machismo. Nós vamos utilizar a Bíblia como instrumento de fé e prática para referendar o fato de que mulheres são adúlteras. E que mulher adúltera, ela deve ser apedrejada. E eu sempre me pergunto, onde está o homem com quem esta mulher adulterou? Onde está o homem com quem essa mulher adulterou? Um outro exemplo é sobre a passagem que fala sobre submissão. Mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Acabou aí a passagem bíblica, viu? Ou alguém sabe o que vem depois disso? Né? Geralmente termina aí. Mulheres, sejais submissas a vossos maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos pensar no que é essa passagem e de como observar apenas uma parte dela ratifica exatamente isso que Glauber Rocha, meu Deus, Glauber Rocha falou. Glauber Rocha por causa do cineasta, viu? O que Glauber Rocha colocou aqui. Essa minimização do papel da mulher perante a sociedade vem desde as escrituras bíblicas. Gostaria de saber por quê. E aí eu vou dizer para você sobre uma mulher chamada Esther, a rainha Esther. Seria muito bom a gente olhar na Bíblia quem ela é. Seria bom a gente descobrir que na Bíblia fala sobre uma juíza chamada Débora. Uma juíza chamada Débora. Seria muito bom também saber quem é essa mulher, né? Seria bom também saber quem é Vasti. Uma rainha, Vasti. Jezebel, perversíssima. Mas era ela quem mandava na história toda. Seria bom saber quem é Jezebel. Seria bom a gente olhar para a Bíblia com um olhar muito menos machista. Porque quando a gente faz isso, a gente vai encontrar na Bíblia mulheres extremamente fortes. Extremamente fortes. Mulheres cuja história tomou outro rumo por causa delas. Inclusive, mulheres
prostitutas, cuja história tomou uma outra via por causa delas. Inclusive, mulheres africanas, cuja história tomou outra via por causa delas. O nosso olhar sobre as escrituras é um olhar pautado na visão masculina. Então, a gente vai pegar a Bíblia para referendar uma série de práticas machistas, uma série de absurdos. Tem um pastor que eu gosto muito, mas os protestantes geralmente não gostam dele, que ele diz que a Bíblia é a fonte das maiores heresias. E os protestantes, como eu, né, se torcem, chega a ter um siricuti quando ele diz isso. E aí é bom entender o que ele afirma quando diz isso. É na Bíblia que o charlatão vai ler, vai se apossar, vai beber, para enganar o seu povo, para enganar os fiéis. É na Bíblia que muitos homens machistas vão encontrar a sua fonte de inspiração para continuar subjugando as suas mulheres. É ali dentro. Então, e aí já virou pregação, já perceberam, né? A chave hermenêutica da leitura bíblica é o próprio Cristo. Então, olhe para Cristo e veja para aquelas pessoas que creem. Ele discriminava? Não? Então, pare, meu amigo, ainda é tempo. Pare, minha amiga, ainda é tempo. Ainda há salvação para a gente. A gente está encaminhando para o final, só ainda trazendo mais uma pergunta de Glaube, que, na verdade, vai ser tudo um só, viu, Glaube? Falando quando eu falei foi dos feminismos, né? Aí, quando se divide o feminismo por cor de pele, não está se dividindo um movimento que poderia ser bem mais forte se lutassem juntas? Quando se divide esse movimento, é como se um movimento fosse mais importante que o outro. Gostaria muito de saber da professora Sara como ela se sente se estivesse em um evento e a palestrante fosse uma mulher branca e que, ao iniciar sua fala, ela começasse com: sou branca, loira, pele rosada e limpa, cabelo loiro, olhos azuis, sou linda. Como a senhora se sentiria como mulher negra? Bela, o que foi, Glaube, Bela no final? Mas vamos só a essa primeira, vamos por partes, né? Por que dividir feminismos? Porque a história de um feminismo não é igual ao outro, as lutas são diferentes, e muito. E a gente tem que resgatar essa diferença, dando espaço de fala para que depois, aí sim, quando nós estivermos nas mesmas condições, unificarmos esse discurso. Mas eu vou aí passar para a professora Sala, que ela tem um lugar da fala aqui representado, referendado. Olha, eu tô rindo, né? Da pergunta. Do que Glauber falou ali, porque enquanto eu estava lendo, né, eu não li a parte de cima, depois eu fui ler a parte de cima para saber que tinha sido para mim. E aí eu vi lá com ela que eu iria me sentir, não foi me sentir, deixa eu ver, para eu não falar errado, viu? Como eu me sentiria? Na verdade, Glauber, eu não preciso pensar em como me sentiria, não, porque essa é a minha realidade todos os dias. Eu não preciso me sentir, porque essa é a minha realidade. Eu ligo a televisão e eu ligava a televisão e via a Xuxa e as Paquitas. Brancas, loiras, pele rosada, limpa, cabelo loiro, olhos azuis, sou linda. Então eu não precisava me sentir, porque essa é a minha realidade. Eu ligava a televisão pequena, Xuxa e as Paquitas. Mudava de canal, Angélica. Aí mudava de canal de novo, tinha Mara, mas Mara está dentro de uma perspectiva, né? Do que se convencionou chamar de indígena. Botou ele bem lá em cima, para botar aqui, indígena. Né? Mas, majoritariamente, são as mulheres brancas, loiras, de olhos azuis, pele rosada, limpa. Eu achei bem interessante o limpa aí, viu? Dá espaço para uma discussão enorme. Mas voltemos. Voltemos aqui. Então, Glauber, eu não teria como me sentir, porque essa é a minha realidade e de todas as pessoas pretas deste país. Eu não preciso me sentir, eu não preciso dizer como eu me sinto
quando abre-se um evento e ela se dizer mulher branca, faltou rica, viu? Porque geralmente vem da classe pobre, operária. Faltou colocar que ela é rica. Rica, loira, pele rosada, limpa, cabelo liso e tudo mais. Se eu disser a você, Glauber, é o seguinte: Glauber, fecha aí os seus olhinhos, como criança, né? Fecha aí os olhos e pensa o seguinte. Cheguei no shopping e tinha uma mulher numa loja fechando a compra de um carro. Que mulher que vai aparecer na sua construção imagética? Branca, loura, pele rosada, limpa, cabelo louro, olhos azuis e sou linda. Eu peguei o nome de Glauber, né? Mas isso acontece de forma geral, não natural, naturalizada para todo mundo. Então, quando alguém me pergunta como eu me sinto, eu digo que eu não me sinto. Eu não sinto absolutamente nada. Porque essa é a realidade de todos os nossos dias. Mas, se você dissesse, professora Sara, como é que a senhora se sente quando a senhora vai a um evento e a palestrante diz: sou branca, do cabelo crespo, pele escura, limpa, cabelo afro, preto, de trança, de nagô, pelado, de dreads, olhos castanhos, olhos pretos, sou linda, como eu me sentiria? Cara, eu já passei por isso. É uma emoção que eu não tenho nem como dimensionar para você o que eu sinto quando eu estou num evento e a palestrante é uma mulher negra. Só de pensar nisso, neste momento, eu fico extremamente emocionada. Porque hoje, Glauber, eu sou essa mulher preta. Neste momento deste evento, eu, professora Sara, sou essa mulher preta que está dizendo para quem está aí nos assistindo agora, vai nos assistir depois: eu, Sara, sou uma mulher preta, de cabelo crespo, venho de uma família pobre e venci na educação. Olhos escuros, linda. E linda. Não me chame de Moreninha, pode me chamar de doutora Sara Rogéria. O que eu sinto hoje é a mesma coisa que a menina preta que vai assistir esse vídeo hoje ou amanhã vai sentir. Porque nenhuma menina branca precisa de representação. Não precisa de representação étnica. Nenhuma menina branca precisa de representação étnica. Nenhuma. Marcela nunca passou por isso. Flávia nunca passou por isso. Eu precisei chegar no doutorado para ter o prazer de chegar num evento, olhar para uma mesa no evento e imaginar que poderia ser eu. E hoje sou eu. Olha só! Olha só que coisa! Hoje sou eu, essa pessoa negra, do cabelo crespo, pele escura, lábio grosso, vim da base periférica, venci pela educação. Eu sou essa mulher. E, neste momento, uma mulher autodiagética. Porque eu estou narrando em primeira pessoa as articulações que me envolvem. Ninguém está falando por mim. Ninguém. Sou eu quem falo por mim neste momento. É minha resposta. Não tenho outra para dar, senão essa. Dizer a você que eu não sinto nada. A pessoa branca chega lá e diz quem lá é porque aquele lugar já foi dela a vida toda. Se uma mulher negra chegar lá e fizer isso, até o último fio de cabelo do meu corpo. Vou tirar foto, inclusive. Vou postar no Instagram. Então, é muito importante essa fala da professora Sara, porque, veja, por mais que a gente... mas as mulheres são negras, existem mulheres brancas que sofrem assédio e preconceito, mas historicamente isso é irrelevante, comparado ao que a mulher negra, desde o princípio da América, por exemplo, desde o princípio da civilização e até esse exato momento, a mulher negra morre por ser negra, a mulher negra não tem emprego por ser negra, a mulher negra, ela não tem espaço. Então, assim, quando uma mulher branca diz, eu sofri discriminação,
ou sofrer assédio não se compara, entende? Por mais que existam estes argumentos, né, a colocação dela, da professora Sara, ela é politicamente importante. Ela é politicamente importante. O preconceito que uma mulher sofre no processo de seleção de trabalho, de seleção de vagas, não é o que uma mulher negra sofre. Então, não se dá para colocar em pé de igualdade, certo? Não existe isso. Não existe você ficar com pena da mulher branca, porque a negra diz que é linda e ocupa um lugar de destaque na educação. Não existe isso, porque essa mulher negra que ocupou esse lugar de liderança, que ocupou esse lugar de conhecimento, ela muda a história do país, ela muda a história da cultura. Uma mulher branca, ela já está nesse local. Seja porque a família, né, oportunizou isso. Essa mulher branca, às vezes, não precisa nem ser inteligente. Essa mulher branca não precisa nem ir para a escola formal. Essa mulher branca está nesse lugar por causa das relações interpessoais que ela possui. A mulher negra, quando ocupa, é na base de muita luta, é na base de muita dureza, é na base de muita pancada. Então, jamais a gente vai comparar as discriminações e os mesmos tipos de assédio, tá certo? Então, é muito importante uma fala como essa, porque ela precisa marcar a diferença. Ela precisa marcar, historicamente, que as mulheres são diferentes. E o destino dessas mulheres é diferente pelo que ela vive todos os dias. Não existe destino igual, né? Não existe, porque o simbolismo que marca o tom da nossa pele, ele acaba com a vida de algumas e ele leva à ascensão, à vida de outras, só por causa do bendito tom da pele. Flávia começou a falar um negócio, eu acho que é muito acertado ela voltar agora, dados os comentários aqui no chat, sobre a importância dos feminismos plurais. Né? Eu gostaria que Flávia falasse um pouco sobre isso, Flávia, porque há uma uniformização na ideia do que é feminismo, e que compreender isso é salutar para não comparar as lutas. É muito salutar, né? Para se saber as coisas que me atravessam historicamente são diferentes das coisas que atravessam vocês duas. Né? Muito, mas muito diferentes. Glauber, eu ainda vi que Glauber ainda continua, e por favor, viu, Glauber, aqui é um debate, é um espaço democrático, a gente está aqui mesmo para debater, certo? Eu vejo que Glauber ainda fala, eu acredito que não devemos dividir em cor, raça. Eu também não, mas a sociedade já faz isso e não é de agora. Tá? É uma construção histórica. E, infelizmente, a gente precisa fazer esse resgate histórico. Esse resgate histórico, ele consta em estatísticas oficiais, tanto no IBGE, eu gosto muito, eu como pesquisadora, gosto muito, eu brinco com os meus alunos em sala de aula que eu mato a cobra e mostro o argumento jurídico. Então, no caso, eu gosto muito de mostrar os dados estatísticos, né, da violência contra a mulher. E nesses dados estatísticos de violência contra a mulher, violência de gênero, a gente percebe que há uma diferença gritante entre mulheres negras e mulheres brancas. E por que isso? Justamente pelo contexto histórico, né, por todo o passado que perpassa as nossas vivências. Então, veja que quando a gente separa, não é com o intuito, quando a gente divide os feminismos, não é com o intuito de separar, muito pelo contrário, é com o intuito de termos essa visão interseccional, de termos essa visão diferenciada, para compreendermos as histórias, compreendermos as narrativas, para que sim possamos lutar juntas pelo direito não meu, pelo direito de todas nós. E óbvio que as lutas são diferentes. Por exemplo, falam muito em meritocracia. Vamos lá. Comparem duas mulheres, né, uma branca, pode ser outra branca também, ou duas mulheres pretas, mas vamos lá nas duas mulheres brancas, uma periférica e outra de uma classe social mais elevada, uma que sempre teve, uma não, vamos lá,
Tá. Sempre estudei em escola particular, sempre fiz curso de línguas, tá? Falo 2 idiomas. Minha faculdade foi particular, meu mestrado está sendo particular, viajei já para o exterior, tenho filho, tenho um home office muito confortável, vocês estão vendo, né, percebendo, minha cadeira gamer, né, minha cafeteira ali, chiquetérrima. Será que aquela mulher periférica que teve só acesso ao estudo, ao ensino público, né? Não universitário, que o universitário é diferente do ensino básico, né? Da educação básica, mas que só teve acesso à educação básica, que por muitas vezes não teve nem como acessar o ensino superior, porque ela teve que sair para o mercado de trabalho, para ajudar em casa a família. Será que ela teria as mesmas condições de estar no lugar que eu estou hoje, pela meritocracia? Então, são coisas que a gente tem que repensar, e já que eu estou em um lugar privilegiado, eu vou desenvolver essa sororidade, eu não tenho como desenvolver a dororidade, que é uma palavra linda que Sara trouxe, eu não tenho porque eu não vivi essa dor, né, histórica da mulher preta, mas eu posso desenvolver sim essa sororidade, e posso sim bater no peito e lutar por essas mulheres plurais, porque eu posso não ter passado por isso, mas eu compreendo, e empatia é isso, né? Eu compreendo a dor dessas mulheres. Então, eu acredito que não sou eu que fiz, não foi a professora Sara quem fez, não foi Marcela quem fez. Mas, já que fizeram, hoje a gente se junta, se une, nós somos bem uníssonas nesse discurso de transformação na sociedade, e principalmente essa transformação só vai acontecer através da educação. Só uma observação. A gente não mede a dor da outra pessoa. A gente não tem como medir, não tem como dimensionar a dor da outra pessoa. A gente está falando que são dores diferentes. Né? Nós 3 aqui podemos ser vítimas de assédio hoje ainda. Nós 3. São 3 mulheres que podem ser vítimas de assédio ainda hoje. Nós 3 podemos ser vítima de alguma outra prática machista ainda hoje. Mas só uma de nós vai ser alvo de racismo. A gente não tem como medir a dor das pessoas. A gente não tem como, a gente não pode, a gente não deve medir a dor da outra pessoa. O que a gente está falando aqui é que nós, mulheres, passamos por dores diferentes. Da mesma forma que uma mulher branca, privilegiada, como Flávia falou, tem um leque de dores, uma outra mulher branca, não privilegiada, tem outro leque de dores. A gente não mede a dor que Flávia sente. Eu sei que Flávia, uma advogada extremamente competente, já deve ter sido preterida em várias oportunidades por conta de algum homem advogado que não sabe metade do que ela sabe. Isso é uma dor. E eu não tenho como medir. Não tenho como medir de forma alguma. Não tem como medir. Da mesma forma que Flávia não tem nunca como dizer como é ser vítima do racismo. Ela pode dizer que isso é horrível. Ela pode dizer que isso é... Ela pode dizer que isso é dolorido. Mas ela nunca vai saber como é a minha dor em relação à prática racista. Não tem como. Então, quando a gente vai pensar lá na dor, que a gente não pode medir, porque a gente não pode medir mesmo. O que nós estamos falando aqui é que mulheres brancas e mulheres negras, se entre mulheres brancas, né, já há uma diversidade de dores, entre mulheres brancas e mulheres negras, essa diversidade ela fica ainda maior, porque historicamente os direitos dados às mulheres não se estenderam a mim, enquanto mulher preta. E a sociedade hoje, no dia 12 de março, traz o ranço dessa prática machista, sexista, racista. Traz esse ranço desse machismo. Traz o ranço desse racismo.
Então, se a gente não mede dores, eu estou dizendo a vocês, a gente não mede dores, mas eu digo a vocês que Flávia e Marcela, enquanto mulheres, serão atingidas pelo machismo, sim. Eu, enquanto mulher e preta, serei duplamente atingida, porque além da prática machista, eu ainda vou ter o agravo da prática racista. Eu estou medindo as dores? Não. Eu estou dizendo que são dores diferentes. De qualquer modo, eu acredito que aqui existe uma diversidade, e eu vou pautar essa diversidade. Existe uma mulher branca, existe uma mulher mestiça, deve ter um nome técnico na Sara para isso, eu não lembro mais, e uma mulher negra. Então, aqui nós somos um universo representativo, né, de diferentes mulheres, com diferentes histórias, né, e diferentes tipos de preconceito, de fato. Eu acredito que essa fala é múltipla, né, essa nossa live ela é múltipla, porque contempla esses diversos espaços. E quando a gente se coloca em posição de solidariedade, a gente está aqui representando também. A gente está aqui representando o discurso branco, o discurso mestiço e o discurso negro, né? E enquanto representantes, enquanto defensoras desse discurso múltiplo, né, a gente se coloca no lugar de concordar com o que a professora Sara está falando. Então, essa multiplicidade, né, e enquanto mulher, porque quem fala aqui somos nós mulheres, né, somos nós mulheres diferentes, que estamos endossando a fala de outra mulher. Então, esse é o peso, né, da nossa fala nesse exato momento. Somos mulheres que reconhecemos que outra mulher passa por outro tipo de preconceito, que é diferenciado. Então, é esse discurso que deve ser, de fato, valorizado, tá certo? E aqui gente, estamos encerrando, e aqui nós estamos exercendo o nosso lugar de fala, porque nós, mulheres, estamos falando da realidade que vivemos, sentimos e sofremos e estudamos. É nossa! Então, é isso, gente. Eu queria muito agradecer a professora Marcela Teti pelo convite. É um prazer muito grande. Conversamos já fora, né, dos bastidores, né, conversamos fora da telinha, mas conversar também na telinha é muito bom, é muito importante. A professora Sara, que também sempre agrega, meu Deus, e como agrega. Você viu, né, um montão, né, Sara, de livro, né? Culpa de Sara, viu? Eu só tenho a agradecer por falar de uma coisa que me é muito cara, é nossa, né? Então, eu agradecer à faculdade esse espaço também democrático para que a gente pudesse expressar essas vivências, né, do pleno século XXI. Mais uma vez, se cuidem, a pandemia está aí, vamos cuidar dos nossos e esperar esse momento passar. Obrigada, Marcela, obrigada, professora Sara. Diga aí, Sarinha, faça seus últimos comentários. É só agradecer, né, por dividir espaço com vocês. É o trio das lives. É o trio das lives, né? É sempre muito prazeroso discutir qualquer coisa com vocês. Até o gosto do café é bom discutir com vocês. É sempre um prazer, né? É sempre um prazer a gente ter essa oportunidade de falar sobre a mulher no século XXI, né? O papel dessa mulher na sociedade, e eu acredito que o estarmos aqui, né, nesse momento, é o maior discurso possível sobre o papel da mulher na sociedade, porque somos três mulheres que galgamos a carreira acadêmica, né, e que nós sabemos que, de alguma forma, esse crescimento proporcional ele não foi pensado para nós. Nós estamos aqui porque nós estamos aqui, né? A gente veio para ficar mesmo. Então, eu acredito que as outras mulheres e homens que nos ouvem e que nos veem, só o fato de ver, né? Só o fato de ver uma live como essa já agrega. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estiveram conosco até agora, as pessoas da live. Eu não sei se o nome é Glauber Rocha, se não for, me perdoe, porque eu falo Glauber Rocha por conta do cineasta, viu? Glauber Rocha. Mas eu vi que não tem R, então deve ser Glaube.
Não sei, mas obrigada pelas perguntas. Essa interação é sempre muito boa. Você colocou lá no final que era chato, alguma coisa assim, mas não é. Chato é você não ter o interesse de saber. Né? Isso é chato. Você não saber e continuar na ignorância, isso é chato. Mas perguntar, maravilha. Pode perguntar à vontade. Marcela, meu amor, um beijo enorme. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Pois então, gente, eu vou me despedir aqui de vocês, né? Essa live vai ficar gravada no canal da Faculdade São Luís. Eu gostaria de agradecer a Ariane, né, que é profissional do marketing, que oportunizou, né, essa live, fez a nossa divulgação, articulou o nosso discurso e está aqui, né, hospedando essa live com a gente. Né? Então, agradeço bastante a equipe do marketing da Faculdade de São Luís, bastante ativa, né, facilitando nosso trabalho. Né? Essa sua dedicação é fundamental para que a gente coloque a educação em pauta durante a pandemia do coronavírus. Desejo uma excelente noite, um excelente fim de semana e até a próxima live com o tema da mulher e tantos outros para a gente resolver, polemizar, que a gente pode. Até. Fazer uma fotinho rindo para poder gastar. Vamos falar puta. Vou tirando foto aí para poder publicar, viu? Beijo, até a próxima. Tchau.